Começamos então nosso encontro 3, indicadores das práticas de qualidade na educação. Coloquei duas imagens que vocês podem ver. Uma são indicadores, setas, né, que indicam o processo de construção da prática educativa, e o outro também uma visão sistêmica da educação. Então, quando pensamos que sujeito queremos formar, pensamos também que professores temos, que condições eles têm de aprendizagem, como eles olham o mundo ao seu redor, né, para formar esses outros sujeitos que seriam os alunos. Antes de iniciar esse encontro, eu gostaria então de retomar algumas ideias básicas dos encontros anteriores. No encontro 1, falei bastante do paradigma emergente, né? Então partimos de um contexto maior para situar a nova formação do coordenador. Falamos desse paradigma, que reflexos foram possíveis se perceber na sociedade. Então, essa sociedade do conhecimento, a ideia de pensar, gerir e produzir. Então, é aí que vem a ideia do gestor. Trouxe também para vocês qual foi o impacto dessa mudança na gestão escolar, né? Então, essa mudança, esse paradigma, nos fez pensar um pouquinho na globalização. Eu tenho que pensar global, mas agir local. Eu tenho que ter outro elemento estruturante, a focalização. Então, qual é o meu foco de trabalho? Sustentabilidade, outro texto também, outro termo que eu trouxe para vocês, que era uma mudança só é eficaz se ela atingir a todas as pessoas, tiver uma profundidade, né, e uma diversidade. E o último elemento, a diversidade, e não nos esquecermos que somos diferentes na aprendizagem, adultos, crianças, adolescentes. Então, quando eu for trabalhar com essa coordenação, com essa gestão, eu preciso considerar esses elementos estruturantes. Um outro elemento que eu trouxe no primeiro encontro é, diante dessas mudanças, o coordenador como gestor desta mudança. Ele é um dos agentes de mudança dessa sociedade. Qual o papel e as dimensões do coordenador, né? Então, essa função de planejar, acompanhar, intervir e corrigir a rota, mas também ter 4 dimensões às quais Terezinha Rios se remete. Uma dimensão técnica, aquilo que ele já sabe, o que ele traz de conhecimento. Uma dimensão ética, né? Então princípios que regem a sua formação. Uma dimensão política, como é que eu vou lidar com esta diversidade, e uma dimensão estética, se eu conheço as potencialidades do meu grupo de professores, do meu grupo de alunos, né? Essa dimensão estética é o prazer em mostrar para o outro o valor que ele tem, o sentimento de pertença e de autoestima. E o último elemento do primeiro encontro, eu trouxe a ideia de eficiência e eficácia, 2 termos que se remetem a trabalhar bem, mas produzir resultados. Então, o primeiro encontro, ele nos remeteu à ideia de coordenador, desempenho e eficácia. Desempenho e um bom resultado, se pensarmos nas escolas num contexto maior e nos sistemas de avaliação interno e externos. O segundo encontro, falamos um pouquinho da efetividade da ação do coordenador pedagógico. Então, nessa efetividade, nessa questão dos bons resultados, trouxemos a ideia de ferramentas de gestão. Não é um termo muito próprio do nosso dia a dia, né? São termos trazidos da administração, mas já inseridos no contexto da educação. Então, ferramentas foram citadas várias, mas algumas foram escolhidas para o trabalho de gestão. Uma delas, o PDCA, o planejar, o fazer, o executar, o avaliar e o corrigir a ação. A outra é o SMART, que era ter instrumentos específicos, mensuráveis, relevantes e temporalizados, né? Então, quando é que eu estou fazendo esta pesquisa em relação ao meu grupo, em relação ao ano passado, em relação ao futuro? Então, eu tenho que localizar, né, quais são os critérios, o tempo e os outros elementos que farão parte da minha investigação e do meu trabalho junto ao grupo equipe. E outro elemento utilizado foi a reflexão crítica, também citada, da Fernanda Liberali. Ela faz essa pesquisa
de sairmos da subjetividade e trabalharmos de uma forma objetiva. Então, eu, coordenadora, como é que eu olho para a prática do meu professor? Então, o primeiro elemento que ela coloca é o descrever. Descrever aquilo que eu estou vendo. O segundo tópico que ela coloca, fundamentação. Então, em que fundamentos eu, coordenadora, me apoio para avaliar a ação do meu professor? O terceiro elemento da reflexão crítica, o confrontar. Então, em que medida esta ação do professor está em consonância com a teoria sobre a qual eu tenho estudado, tenho trabalhado. E o último, reconstrução. Nada mais é do que o PDCA, né? Eu olho, descrevo, fundamento, diagnostico, depois reconstruo a prática se for necessária. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, que vocês podem ver ali na tela, de algumas tabelas das quais eu me utilizei para acompanhar o trabalho do professor, da minha equipe. Não é um modelo fechado, cada professor ou cada coordenador, melhor dizendo, ele tem critérios específicos. Então, essa primeira tabela refere-se à equipe e constituição. Da mesma forma que nós queremos saber ao entrarmos em sala de aula quem é meu grupo classe, eu preciso saber antes disso quem é meu grupo de professores, né? Então eu coloquei, se vocês puderem olhando, qual é o professor. Então preencho com o nome do professor, o tempo de formação e o tempo de instituição também, isso é muito revelador em função das representações de algumas ideias cristalizadas. Também coloquei um item, cursos realizados até o momento, para ver em que medida ele está se atualizando. Coloquei um outro dado que às vezes é relevante, é em que medida foi necessária uma intervenção mais direta do coordenador ou da direção junto ao professor, ou se tem famílias que trazem críticas em relação ao processo desse profissional. É uma tabela de dupla entrada, então eu posso olhar o professor, somente ele, mas também posso olhá-lo no grupo que constitui a minha equipe, né? E aí eu coloco as conclusões a que eu cheguei em relação aos profissionais. Então, diante disso, como serão as minhas reuniões coletivas? Então, tem uma segunda tabela. Eu vou trabalhar com esses professores de que forma? Quinzenalmente, mensalmente, semanalmente, em quantas horas? Então aí eu fiz uma tabela, reuniões com professores, coloquei os meses, né, até o final do ano e coloco as datas em que se realizam as reuniões. Coloco como critério foco. Então qual foi o foco daquela reunião naquele dia? Qual foi a tarefa, a teoria que eu usei para trabalhar com um grupo de professores? Qual foi a tarefa que eu trabalhei com aquele grupo, ou que eu solicitei ao grupo? Então, como diz a Madalena Freire, já num texto que eu citei anteriormente, o grupo se constitui pela tarefa. No próximo encontro, retomo a tarefa e as conclusões do grupo também de professores. Então, eu vou acompanhando de uma forma linear todo o trabalho meu desenvolvido e se atende àquele grupo diverso que eu tenho de pessoas em relação à formação, em relação às outras necessidades que ali se apresentam. Nessa tabela também eu coloco conclusões. Às vezes você percebe que você quebrou o foco diante de uma emergência, diante de uma demanda da direção, da instituição, enfim. Então, há necessidade de retomar o trabalho de formação. O próximo quadro que vocês podem observar também, depois que eu olhei o grupo de professores, eu posso olhar o grupo de alunos. Então, coloquei algumas sugestões, né? Qual é o grupo de alunos? Qual é a característica desse meu grupo de alunos? Nesse momento não interessa os nomes, mas eu tenho tantas classes, né? Na classe X, quais são as questões cognitivas que se apresentam? Esses alunos trouxeram dificuldades? Na classe ainda X, tem questões atitudinais, tem questões familiares sérias, né? Então, o que nós vamos fazendo? Nesta visão sistêmica, eu vou olhando o aluno de diferentes pontos de vista. Então, vejam também que eu sempre me sirvo de uma tabela de dupla entrada. Eu olho a classe de um ponto de vista e depois olho a classe em relação às outras séries e faço a conclusão. Um outro é desempenho das turmas. Então, às vezes eu faço esse tipo de tabela para olhar quantos alunos tiveram um desempenho abaixo da média
e sempre coloco o total de alunos e o resultado obtido. Ou eu posso fazer um gráfico de barras, enfim. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um instrumento que dá muito resultado para o coordenador acompanhar o processo. Outro, a gente pode fazer também em relação à reunião de pais, né? Sempre nós sofremos as críticas. Vários pais criticaram o professor ou criticaram a coordenação, mas quantos em quantos? Então sempre eu faço, por exemplo, 5º ano A ou 1º ano A do ensino médio, né? Quantos alunos temos? 28. Quantos pais estiveram presentes? 27. Quantos pais felicitaram a reunião? 10. Quantos pais criticaram? 5. Né? Quantos pais deram sugestões? Então, diante dos dados, nós vamos relativizando e minimizando uma fala que às vezes toma uma proporção enorme dentro da instituição, né? Que os pais criticam tudo, quando na verdade é uma minoria. Então, o último quadro para exemplificar é, se eu fizer várias tabelas, como eu já mostrei para vocês, por exemplo, o coordenador e o seu grupo, né? O coordenador e a reunião coletiva, o coordenador e os grupos classe, o coordenador e os grupos de famílias, eu posso cruzar todos os dados, como vocês estão vendo na tela, faço as leituras parciais, depois faço as leituras interrelacionadas, né? E sai um diagnóstico. Esse diagnóstico é para onde eu tenho que olhar. Então é isso a que Morin se refere. Como é que eu pego informações a princípio desconexas e as torno um conhecimento pertinente. Então, a partir do diagnóstico, aí sim o coordenador estabelece as suas metas e vai fazer um planejamento para o outro trimestre, um acompanhamento, uma avaliação e novamente uma correção de rota. Então, o intuito seria definição de indicadores de qualidade, né, após as tabelas feitas. Então, como é que eu faço os indicadores, dimensões mensuradas e atuação do coordenador diante disto? O que significa indicador de qualidade, né? O indicador é um sinal em relação àquilo que você já olhou para a realidade. Em relação aos aspectos abordados. Então, o que ele vai te dizer? Ele vai te qualificar algo. Então, podemos usar 3 cores. O vermelho é um indicador que não foi atingido, o amarelo parcialmente atingido e o verde é que atingiu-se totalmente o objetivo. Então, eu coloco para vocês qual é a importância. Fiz as tabelas, acompanhei os professores, tenho um diagnóstico, mas eu não tenho ali, no geral, qual é o ponto forte e qual é o ponto fraco. Então, utilizando cores ou qualquer outra numeração, 1, 2, 3, da forma como vocês preferirem, o indicador ele vai nortear o coordenador onde o ponto deve, ou que ponto deve ser investido ali, né? Que tipo de desafio ele está enfrentando. Onde realmente ele precisa colocar mais tinta, como dizemos no nosso dia a dia. Então, um primeiro indicador que eu coloquei é olharmos para as dimensões de qualidade. Quando o coordenador olha para a sua realidade, a primeira questão que vem é qual é o projeto político-pedagógico da instituição. Todos participaram desse projeto, os professores fizeram parte, os professores conhecem esse documento. A minha experiência revela que o projeto sempre fica à parte, é um documento, é um papel a mais e o professor não tem noção disso. Então, se eu já começo a falar de uma dimensão de qualidade, a dimensão é esse projeto político-pedagógico e como é que ele se dá na prática, a proposta pedagógica. Que condições o professor teve de conhecer e saber que ele faz parte daquilo, né? Então, uma mudança só se faz se tiver sentido, né? Se me mobilizar para isto. Então, coloque-se no lugar do professor e veja como isso deve ter um sentido. Então, por que eu estou fazendo desta forma? Porque o coordenador me pediu? Não. Né? Porque existem princípios na proposta dessa instituição aos quais eu devo seguir, certo? Então, tenho a primeira tabela e eu coloquei indicador.
proposta pedagógica. Aí, se vocês olhando ao lado, tem verde, amarelo e vermelho. Agora, vejam bem, eu coloquei alguns itens que seriam necessários e vocês podem acrescentar outros. Agora é só para exemplificar. Então, o primeiro item seria: a instituição tem uma proposta pedagógica em forma de documento conhecida pelos professores, por todos. Essa proposta pedagógica, ela foi elaborada periodicamente e atualizada? Os professores fizeram parte desse movimento, dessa discussão, para saber quais são os pilares que embasam essa proposta pedagógica? Então, eu vou colocando ao lado, né, nas cores, o dado que eu tenho. Então, eu posso fazer um total de professores. Eu tenho 20 professores, desses 20, quantos estão no verde, quantos estão no amarelo, quantos estão no vermelho. Esta tabela, eu dei 2 itens ainda, né, do indicador, do sinal. Na verdade, esse sinal é o critério que vai me nortear para eu classificar em verde, amarelo e vermelho. Uma outra dimensão da proposta pedagógica seria a formação e atualização dos professores. Se eu penso nessa proposta pedagógica, uma proposta que está num contexto maior de educação, né, pensando em resultados, então a pergunta que eu faria é: os meus professores, eles têm feito cursos de atualização? Em que área? Né? Esses cursos vão além da sua disciplina? Têm uma visão mais global do assunto? Quantos estão fazendo isso? Então, eu coloquei algumas perguntas. Vejam a tela ao lado. Os professores que estão há mais de 5 anos na instituição têm se atualizado constantemente? Os professores que fazem parte do corpo de ensino médio, têm realizado pesquisas nas diferentes áreas de educação? Na prática dos professores, pode-se perceber a transposição da formação para a sala de aula? Então, por que eu coloquei esses indicadores aqui? Se o professor não se atualizar, né, se ele não ouvir as demandas que estão no dia a dia, revistas sobre educação, agora o ensino 3.0, né, que se fala tanto, o aluno também 3.0, estamos antenados nessas mudanças, né? Então, o professor, ele faz pesquisa. Se a minha proposta pedagógica diz, eu quero um aluno investigativo, né? Um aluno que faça parte desse mundo de uma forma diferente, que questione, que critique. Então, se eu quero ter ou formar pessoas assim, o professor também precisa ser desta forma. Será que eu, quando vejo alguma dificuldade no meu aluno, eu vou investigar? Ou eu falo que o problema é só do aluno? Né? Então, quais são os fatores que interferem na aprendizagem desse meu aluno? Né? A mesma coisa o coordenador. Quais são os fatores que interferem na transposição didática do meu professor? Então, veja, estamos falando de um paradigma emergente do questionamento, da criticidade, da localização. Né? Então, queremos formar pessoas assim, portanto, podemos também nos transformar em pessoas assim. Um outro documento, um outro indicador é a proposta pedagógica e o planejamento, acompanhamento e avaliação. Eu, coordenadora, eu tenho um registro desse professor? Ele planeja suas aulas? Há pessoas que fazem semanários, outras fazem quinzenários. Como é que eu acompanho essa prática do meu professor? Além do papel, eu observo a sala de aula, faço um registro, faço um contrato com esse meu professor, visitarei as suas aulas, observarei tais aspectos. Lembrem-se da questão da construção do sentido, do contrato didático e da transparência com o professor. Né? Depois sento-me com ele e falo, observei isto, é a tal da tematização da prática.
Então vejam quais são os critérios colocados na próxima tabela, os indicadores aqui. Os professores planejam e avaliam as atividades, selecionam materiais e organizam os ambientes periodicamente. Então o ambiente reflete se meu aluno é o autor ou ele está muito bem organizado, só informações do professor, né? O aluno faz parte desse aprendizado. Os professores organizam o tempo e as atividades de modo a permitir que os alunos trabalhem em duplas. Um dos passos colocados na Educação 3.0 hoje é o trabalho em equipe, né? O trabalho em dupla. Qual a importância do trabalho em dupla ou em trio, ou 4 componentes no máximo? É o trabalho do pensar junto, do trabalho cooperativo, dos diferentes pontos de vista. Então eu tenho que ensinar o meu aluno a trabalhar em equipe, né? Então esse é um passo da Educação 3.0, o saber trabalhar em equipe, saber trabalhar com diferentes pontos de vista, o conviver. O outro na prática do planejamento e avaliação, o professor cria condições para os alunos também manifestarem sua opinião. Então veja, estamos falando da dialogicidade, né? Em todos os momentos, coordenador com professor, professor com professor, professor e aluno, aluno e aluno. Há um trabalho de metacognição previsto. E mais um indicador, para não nos estendermos muito nesse processo, um exemplo que eu coloquei, a proposta pedagógica e o registro da prática pedagógica. Cada professor tem registro sobre o seu trabalho, ele faz um portfólio das produções dos alunos, ele tem como avaliar a progressão da aprendizagem desse grupo classe. Cada professor faz uma coisa muito interessante, olharmos sempre para o erro do aluno. Nesse paradigma emergente o professor tem registros das potencialidades dos alunos, tem registro também dos desafios necessários que o aluno tem de enfrentar, propõe atividades para essas potencialidades, para esses desafios, né? Então, essa é uma grande preocupação de um indicador, de uma dimensão. Então, retomando, ao longo do trabalho falamos de registros necessários do coordenador para acompanhar o professor, mostrei algumas tabelas para vocês, né? Agora, diferentemente das tabelas, nós criamos indicadores. Então, como é que eu posso dizer que o meu trabalho como gestora, como coordenadora, está traduzindo uma qualidade? Por isso nos servimos de sinais. Quais são os sinais? Foi a proposta pedagógica. E dentro da proposta pedagógica fomos elegendo indicadores. Quais os sinais que me indicam quanto está havendo qualidade no trabalho do professor, né? Então, são alguns exemplos, depois eu posso disponibilizar mais. E o último elemento diante disso, qual seria a atuação do coordenador em relação aos indicadores? Bom, o primeiro elemento foi a formação, né? Olhamos a proposta pedagógica e se o professor estava atualizado. Então, como é que eu posso atuar? As minhas reuniões com a equipe de professores, eu posso desenvolver algumas teorias para atualizá-los. Eu posso utilizar-me de vídeos, tem vídeos muito interessantes no YouTube falando sobre Educação 3.0, falando das demandas atuais do aluno 3.0, do último Educar, também que foi sobre Educação 3.0, então tem algumas palestras sobre as quais vocês podem discorrer com o grupo de professores. Então veja, eu vou assessorar e acompanhar os professores nesse processo de formação. Olhei também para o professor se ele tem registros, né, para acompanhar a prática. Uma outra forma de atuação é que o coordenador mostre os seus registros. Sempre eu sento com os professores e mostro a minha forma de registrar e o que eu estou registrando sobre ele, né? Então esse passa a ser um modelo para o professor também. Veja, o coordenador está fazendo esse processo, né? E como você, professor, pode fazer o seu aos poucos. Então temos que estabelecer metas. A outra forma de atuação é criar espaços.
de processo de ensino-aprendizagem. Então, às vezes você tem um professor que já fez um curso de atualização, ele pode servir também como um apoio para o outro professor que precise de uma formação mais acentuada também. Muitas vezes filmei uma forma de atuação, filmei o ambiente escolar, andei pela escola, filmei todos os entornos ali da escola e mostrei para o grupo de professores, né? E o questionamento foi: em que medida nós tínhamos ali alunos sujeitos, alunos autores, em que medida o ambiente revelava aprendizagem, tanto do professor quanto do aluno, né? Então, é uma forma também de olhar de forma distanciada e levar o professor a refletir sobre os espaços, sobre os ambientes. Outra forma é ajudar o professor a ler os resultados do desempenho das salas, né? Então, vamos ler os resultados. Olha aqui o que eu trouxe para você, qual foi o desempenho, ao que você atribui o desempenho. Então, o coordenador, desta forma, ajuda a ampliar o olhar do professor, ir além do aluno, né? Qual é o fator de rendimento desta classe, quais são os fatores atitudinais, quais são os fatores familiares, quais são os fatores da sua prática professor. Veja, então, o que eu estou dizendo é novamente o pensamento de forma operativa, né? Eu estou pensando junto com o meu professor e tentando ler a realidade. E um outro elemento que eu trago para vocês também é assistir às aulas do professor, filmar a aula, né? É claro, com consentimento e com um contrato didático com esse professor. Ou podemos também pedir, se ele não se sentir à vontade, fazer uma filmagem sem a presença do coordenador e em um momento separado fazermos a análise do trabalho. Então vejam, tem mais alguns elementos como autoavaliação do professor, outro autoavaliação da coordenação pedagógica, né? Então nós vamos fazendo uma leitura desse todo e esta vai sendo uma atuação de forma transparente, uma forma sistêmica com os professores e uma forma cooperativa. O último elemento, então, eu fiz uma amostra na tela para vocês. Vejam o que quer dizer, então, indicadores de práticas de qualidade. Então, um termo importado da administração, temos um cliente, né? No meio é o nosso processo, né? À medida que eu vou formando, eu vou transformando a realidade e traduzindo em outras realidades, e o produto esperado, né, claro que é a satisfação. Então, por isso que nesse meio de trabalho, como vocês estão vendo na tela, esse processo de formar, informar, transformar é muito importante. Por isso que temos que ter instrumentos para tal, registros, acompanhamentos, metas e indicadores, para termos a satisfação que é o resultado. E para finalizar, eu trago para vocês uma imagem como nos vemos. Não é tão fácil ser coordenador nos dias de hoje, enfrentar tantos desafios, tantas emergências, tantos bombeirismos, como diz Madalena Freire. Mas esse desafio de ser coordenador é que nos move a aprender mais e a nos desafiar mais e nos sentirmos sujeitos. Então eu pus assim para terminar o nosso encontro. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que precisamos continuar e a certeza de que seremos sempre interrompidos de terminar. Ou seja, nunca terminaremos, sempre virão mais e mais novidades. O importante é abrir naquele muro colorido, como eu me referia no primeiro encontro, abrir brechas para novas construções, para novas aprendizagens. Espero ter contribuído e foi um prazer estar com vocês aqui nesse trabalho.